qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando mais um estudo, mais uma leitura da palavra do Evangelho. Como já é do nosso costume, antes de iniciarmos nosso estudo, convido a todos para que possamos orar ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, elevamos agora, meu Pai, a Ti, nosso louvor, nossa adoração, nosso pedido, para que o Espírito Santo esteja aqui conosco durante esse estudo, guiando as palavras que serão proferidas e dando entendimento àqueles que a receberão. Tudo para que se produza frutos para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa mente, o nosso entendimento, para que seja um estudo profícuo, pleno e verdadeiro dentro dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, dando continuidade ao nosso estudo na segunda carta de Pedro, nós vamos estar lendo o capítulo 2. Ele vai do versículo, capítulo 2. Ele vai do versículo 1 ao versículo 22. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro 2. Vou fazer a leitura do texto. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor.
Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Texto longo, né? Esse capítulo não tem como fracionar para o estudo, tem que ser o estudo do capítulo todo, porque ele é sequencial e é um capítulo muito forte, muito interessante, que Pedro deixa muito. Ele deixa uma mensagem, uma advertência muito forte para a igreja daquela época, mas talvez seja uma das passagens bíblicas que mais se aplica ao que está acontecendo aos nossos tempos, e nós vamos estar falando disso aqui um pouquinho. Mas como eu já disse, nessa segunda epístola, Pedro, né, ele já tinha, por revelação divina, por obra do Espírito Santo, ele sabia que o tempo dele, o tempo carnal dele já estava contado, né? No último estudo, nós trouxemos a palavra dele quando ele fala que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele teve essa revelação, que ele tinha pouco tempo. Então nessa segunda carta ele deixou essa mensagem muito forte contra aqueles falsos mestres que estavam, né, se miscuindo, se enveredando dentro das igrejas. Então, se no capítulo 1, né, Pedro deixou uma mensagem de firmeza com relação à origem divina das Escrituras, que nós estudamos na aula passada, né? Ele falou de fábulas engenhosamente inventadas, mas que essas fábulas elas não encontravam respaldo nas Escrituras, e ele usou inclusive o exemplo que ele esteve presente na transfiguração de Jesus, para falar que essas fábulas inventadas elas perdiam qualquer possibilidade de veracidade diante do testemunho verdadeiro que ele teve, e ele aproveita para mostrar que como ele
participou e teve esse testemunho, assim também foram com os profetas que vieram anteriores a ele, e que aquelas profecias e as palavras de Jesus eram todas divinamente orientadas, né? Elas tinham o Espírito Santo movendo aquelas pessoas e trazendo essa palavra verdadeira. Então, nesse capítulo 2, Pedro ele traz um alerta, e é um alerta profético, mas ele também traz um diagnóstico preciso de caráter, método e destino daqueles que pervertem, que maculam, que torcem o Evangelho, né? E que levam esse erro, esse engano para o rebanho, ou seja, para pessoas que estão recebendo essa palavra. Então, por isso que é uma palavra muito relevante, muito forte, muito atual, né? Onde a gente vê que isso ainda continua acontecendo e aconteceu ao longo de toda a história. Então, esse capítulo nós podemos dividir ele em quatro análises, vamos dizer assim, 4 sessões, em que cada uma delas Pedro traz um ensinamento, uma advertência. Então, primeiro ele vai falar da infiltração, né, e a negação desses falsos mestres dentro da igreja. Depois ele vai usar exemplos históricos para falar acerca da certeza do juízo divino. Depois ele vai falar sobre a apostasia e características, ele vai detalhar muitas características desses apóstatas, né, que ele considera esses falsos mestres como apóstatas, porque são pessoas que de dentro da igreja não são pessoas vindo de fora trazendo ensinamentos estranhos, não, são pessoas de dentro da igreja pervertendo a palavra, pervertendo o ensinamento que estava sendo aplicado até aquele momento, e no final ele fala, né, do fim trágico dessas pessoas que abandonam a verdade. Então vamos lá, a primeira sessão, que é do versículo 1 ao 3, é quando Pedro vai falar dessa infiltração e dessa negação, né? E ele usa, olha só, usando até um paralelo, né, com o povo de Israel, quando ele fala assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no meio do povo de Israel, né? Israel sempre teve permeado ali por falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, né? Então ele ressalta que a ameaça não está vindo de fora, a ameaça está lá dentro da igreja, no meio, né? Então, assim como os falsos profetas estavam no meio do povo de Israel, os falsos mestres estão no meio do povo da igreja. Então eles não surgem já trazendo de fora heresias ou coisas que claramente se vê como não verdadeiras. Não. Eles aparentam serem pessoas confiáveis, carismáticas, que exercem liderança. Essa é a tônica, porque se eles são mestres, e Pedro usa a palavra aqui, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, o fato deles serem dissimulados, essa dissimulação mostra justamente isso. São pessoas que, à primeira vista, ou num primeiro momento, não aparentam serem enganadores, mas são. É o que Pedro está falando. Então, eles introduzem essas heresias, né? Pedro usa a palavra heresias. E fazendo esse estudo, eu achei interessante um estudo que falava que a palavra que deriva de heresia, que é uma palavra grega, areises, ela significa escolha ou facção. Ou seja, eles vinham para quê? Para promover divisões mesmo. Facção no sentido de dividir, faccionar, dividir. Então você tem a igreja, essas pessoas entram dentro dessa igreja, trazendo dessa forma de simular dessas heresias e vão dividir a igreja, levando membros e pessoas ali, né, de fé para o caminho do erro, para o caminho do engano.
E Pedro fala que o ápice, né, dessas heresias é justamente a apostasia, quando ele fala aqui, ó, até o ponto de renegarem o soberano Senhor Jesus que os resgatou. Então ele coloca isso aqui, essa apostasia, porque é o ápice, o pior de tudo é negar o próprio Senhor. Então eles vão colocando essas mentiras devagarzinho, no final estão falando, Jesus não é Senhor, Ele não é Deus, Ele não é Filho de Deus. Então nós vamos ele pode ser uma pessoa assim, um assado, mas não é o que os apóstolos estão ensinando. Então é uma forma de apostasia, né? E Pedro traz também que eles conseguem sucesso nessa empreitada deles. Quando ele fala que e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então eles conseguem convencer, eles alcançam sucesso e trazem como resultado essa tragédia para o testemunho da igreja, que é blasfemar o caminho da verdade. E quando ele fala infamado, é de infâmia, de blasfêmia, são palavras negativas, é como se tivesse, se a gente trouxer para um termo mais popular, seria difamar mesmo, caluniar, xingar, vamos dizer assim, o caminho da verdade, que é o Evangelho. E Pedro ainda ele mostra a motivação que esses falsos mestres têm. Qual que é a motivação? É o que está no capítulo 3. Ó. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Então não tem como ser mais claro do que Pedro está falando. Eles fazem tudo isso movidos por ganância, dinheiro, lucro, ganho pessoal. Né? Então eles não veem o povo de Deus como ovelhas a serem pastoreadas, mas como mercadorias a serem exploradas. E isso é muito triste. Mas, né, Pedro, daqui a pouco nós vamos chegar lá, Pedro também não vai deixar de falar que a sentença deles também já foi decretada. E antes de falar dessa sentença, Pedro ainda, né, que é a segunda sessão, que vai do versículo 4 até a primeira parte do versículo 10, Pedro ele traz a certeza de que essas pessoas sofrerão juízo. Né? Então esse juízo sobre esses falsos mestres é inevitável. Por que ele é inevitável? Ele vai buscar em exemplos históricos, na Bíblia, no Antigo Testamento, na Torá, né, que aquelas pessoas ali conheciam muito bem, eram judeus. Ele traz esses exemplos de como a justiça divina ela era contundente, né, ao retribuir essas pessoas que enganavam aqueles que estavam de boa fé. Então ele já começa os seus exemplos falando dos anjos, seres celestiais que não foram poupados, né? Quando eles erraram, Pedro fala que Deus não poupou nem mesmo os anjos, nem mesmo os seres celestiais, quando eles pecaram e precipitou-os ao inferno, né? Lançou no Tártaro, denotando esse Tártaro, essa questão do inferno, tem várias traduções. Aqui o Pedro usou aqui de Tártaro, é um lugar que eles traduzem como um lugar de confinamento dos seres espirituais malignos, onde eles aguardam o juízo final. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui? Se Deus julgou até mesmo os anjos que foram maus, imagina quanto mais os homens que subvertem, né, o caminho do Evangelho. Depois ele dá o exemplo do dilúvio, onde Deus, primeiro ele não poupou os anjos, depois ele não poupou o mundo antigo, né, que estava também em impiedade, e preservou apenas Noé e mais 7, né? Noé que ele chama de pregoeiro da justiça, o pregador da justiça. Vai ser mais um exemplo muito conhecido de como a impiedade fez recair sobre aquelas pessoas o juízo divino. E depois ele fala, trazendo o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, né, que foram
destruídas completamente, onde se livrou apenas Ló e sua família, né? Suas filhas. Também é um exemplo de que mesmo havendo juízo, mesmo havendo muita impiedade, aquelas pessoas que eram justas, né, e Ló foi considerado o único justo, foram poupadas. Então, a partir desses exemplos, né, no finalzinho dessa sessão, lá no capítulo, no versículo 9, Pedro ele traz a conclusão. Por que ele deu esses exemplos? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele chega até essa parte aqui, antes de voltar a falar dos anjos, mas ele traz essa conclusão, né, quando ele dá esses exemplos, né, de que os fiéis terão conforto, mas os ímpios receberão castigos. Então ela é uma dupla mensagem, né? Ela vai confortar aqueles que são fiéis, aqueles que não se desviam do caminho, mas ao mesmo tempo ele traz a certeza da condenação para os ímpios, né? Então a justiça de Deus ela é precisa, ele preserva os seus e pune aqueles que se rebelaram, aqueles que cometeram impiedade. Então essa é uma conclusão teológica que Pedro traz desses exemplos que ele trouxe. E já ainda no versículo 10, passando até o versículo 19, aí Pedro ele traz um retrato moral, espiritual e sombrio desses falsos mestres, que ele considera apóstatas. E a primeira vamos dizer assim, a primeira característica, né, que ele traz para esses falsos mestres é que eles são arrogantes e blasfemos. E aqui Pedro ele fala de novo dos anjos, olha só, ele fala assim, mesmo os anjos maus que caíram, eles não, olha só, embora maiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas quem? As autoridades superiores, que ele acabou de falar no versículo 10. É juízo infamante na presença do Senhor, ou seja, eles não praticam infame, mas os falsos mestres não, eles praticam essa infame, eles são presunçosos, obstinados, eles não hesitam em difamar, né, superiores ou mesmo seres gloriosos como os anjos. Então sua arrogância o cega, e Pedro os compara a animais irracionais nascidos por natureza para serem presos e mortos. Eles perecerão em sua própria corrupção. Pedro ele usa palavras muito duras para traçar as características desses falsos mestres, desses falsos apóstolos. Então a primeira, né, é que eles são arrogantes e blasfemos. Tanto que ele chama aqui, olha só, chama eles de brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daqueles que são ignorantes, mas também hão de ser destruídos. No versículo 13 e 14, ele trata esses falsos mestres como devassos e gananciosos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em plena luz do dia, ou seja, são libertinos, são gananciosos, são devassos, né? Ele fala que seus olhos estão cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, seduzindo as almas estáveis, seus corações estão exercitados na cobiça. E Pedro termina o versículo 14 chamando eles de filhos malditos. Olha o tamanho da força com que Pedro está
confrontando e combatendo esses falsos mestres. Apóstolo de Jesus, ele está trazendo aqui um estilo de confronto, de enfrentamento, muito parecido quando Jesus enfrentou os fariseus e os saduceus, e chamou de raça de víboras, de sepulcros caiados, e que agora ele também chama esses falsos mestres de filhos malditos, né? São termos muito pesados, e depois ele vem usando o exemplo de Balaão para chamar eles de seguidores de Balaão, né? Profeta do Antigo Testamento, Balaão, que amaldiçoou o povo de Deus por dinheiro, né? Por ambição. Então está chamando eles de ambiciosos, seguidores de Balaão. Mais uma vez, ele fala que Balaão também recebeu o seu castigo, né? E recebeu o castigo ainda de uma mula, né? A mula de carga. Então ele usa esse exemplo, essa analogia de Balaão para traçar essa característica dos falsos mestres como ambiciosos, gananciosos e ambiciosos. E nos versículos 17 a 19, Pedro também vai usar metáforas, né? Ele usa metáforas aqui de que são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para dizer que eles são vazios, né? São enganadores. Eles prometem satisfação e refrigério espiritual, mas não entregam nada. A pregação é feita de palavras, como diz Pedro aqui, infladas de vaidosa, que na nossa Bíblia fala palavras jactanciosas de vaidade, jactância de inflar, de se autopromover, né, se jactar. Então, Pedro fala, eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois como Jesus ensinou, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pedro fala que eles são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então Pedro usa características muito fortes para delinear, né? Para demonstrar como esses falsos mestres agiam e estavam enganando aquelas pessoas. E Pedro usa essa narrativa literária forte, uma advertência muito forte, muito direta, para chegar ao final do seu, né, desse trecho da sua carta, contendo talvez as advertências mais severas das Escrituras, né? Porque aqui ele não está apenas trazendo características, ele está trazendo advertências que descrevem, que selam o destino daqueles que, após terem tido contato com a verdade, deliberadamente se desviam delas. Então ele fala que essas pessoas, né, que perderam a salvação, que na verdade o que Pedro está dizendo aqui é que essas pessoas que conheceram verdadeiramente a verdade e se prezam a deturpá-las, maculá-las, né, torcê-las e tirar disso proveito, e aqueles que aceitam e que recebem essas mentiras, essas heresias, essas enganações, eles terão um estado posterior a isso muito pior do que eles eram antes de terem conhecido a verdade. Porque aqui o que Pedro está falando é o seguinte, que é o ensinamento do Evangelho. Estávamos em trevas espirituais, caminhando no pecado e rumo à perdição, e tivemos a graça, recebemos a graça, né, de conhecermos a verdade, o caminho, a verdade, a vida que é Jesus Cristo. E depois de conhecer essa verdade, né, de saber, através do Espírito Santo, toda a verdade, apostatamos, ou seguimos apóstatas, ou
seguimos as nossas próprias concupiscências e cedemos à carne em detrimento do Espírito e voltamos ao pecado ou deturpamos a verdade, não seguimos os apóstolos, os ensinamentos, o próprio Evangelho, ou tentamos compuscá-lo a que ele seja interpretado de uma maneira a satisfazer a nossa carne, nós seremos, como Pedro aqui ensina, como porcos que foram lavados e voltou a revolver-se no lamaçal. Ele usa esses adágios que são muito fortes. E por que ele usa esse adágio do porco? A gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui para judeu, e judeu tinha o porco como um animal impuro. O que ele está dizendo que a porca lavada é que ela foi lavada só pelo exterior. Ou seja, aquela pessoa estava só com um exterior de santidade, mas o interior dela continuava mal, ímpio. Então você conheceu a verdade, como a semente que foi jogada e começou a germinar e depois ela morreu, e tem várias passagens do Evangelho que também ilustram o que Pedro está querendo dizer aqui. E aquilo não ficou, aquilo não permaneceu, e aquela porta depois ela voltou a se sujar. Então, o apóstata, ele pode ter limpado sua vida só exteriormente, mas a sua natureza pecaminosa nunca foi substituída pela nova natureza em Cristo. Porque a pessoa que conhece Cristo verdadeiramente não pratica o que aquelas pessoas estavam praticando, né? Tanto de negação da santidade de Jesus, quanto de tentando atrelar os ensinamentos de Jesus, atrelar o Evangelho às questões carnais, a questões inclusive de impiedade sexual. Eram falsos mestres que, além da parte financeira, eles ainda traziam muita impureza sexual dentro dos ensinamentos dele. Então, e Pedro fala que, para tais pessoas, olha o que Pedro fala: melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Ou seja, antes eles tivessem ficado no estado inicial, porque agora, como ele fala aqui, esse último estado vai ser muito pior do que o primeiro. Então é a advertência que Pedro deixa, é o ensinamento que Pedro deixa para esses falsos mestres. E com todos esses exemplos a gente pode tirar algumas lições práticas e rápidas e interessantes, mas que vão nos auxiliar a não cairmos nesses enganos e não corrermos os riscos dessas pessoas que à época de Pedro estavam correndo ao aceitar essas heresias. E a primeira coisa que nós temos que ter é a necessidade do discernimento. Temos que estudar a Bíblia, né? A principal defesa contra o engano não é inteligência, emoção ou sentimento, é conhecimento profundo e sólido das Escrituras. É o que o pastor Totó falou no início aqui, quando ele traz os ensinamentos básicos de Jesus, o Sermão do Monte. A gente tem que ter essa necessidade de discernimento para não cair nesses enganos, né? E além desse discernimento bíblico, né, exercitarmos através da oração a nossa fé, porque a fé genuína é que transforma a nossa natureza, e a transformação da nossa natureza é que vai evitar que nós possamos enveredar pelo caminho da falsidade, pelo caminho dos falsos mestres, né? Então, a salvação não é decisão moral, ética, ela é obra sobrenatural do Espírito Santo, então ela é movida pela fé. Então nós temos que sempre trazer firme a nossa fé através da oração, através da comunhão com o Espírito, em leitura da palavra, em oração, né, para que o nosso coração continue não
projetando ou não sentindo qualquer necessidade do pecado, né? Então, que tem que ser um coração que ama a justiça, odeia o pecado e persevera na fé. Outro ensinamento: a justiça de Deus é certa. Olha quantos exemplos Pedro trouxe aqui. E Pedro estava cheio do Espírito Santo, tendo revelação de Jesus. No capítulo anterior, ele tinha acabado de falar que o próprio Jesus Cristo tinha revelado a ele a morte carnal dele, ou seja, ele estava em uma comunhão com o Espírito Santo. E ele, quando ele traz esses exemplos e quando ele fala que, como eu acabei de, como que ele fala, gente, quando ele, desse juízo, quando ele fala aqui, que é melhor não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecerem desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Ou seja, ele sabia o que estava por vir para aqueles que estavam enganando e deturpando o Evangelho. Então ele tinha certeza que a justiça de Deus ela é certa, ela traz amparo para aqueles que estão certos, mas traz juízo para aqueles que estão errados. E o último ensinamento, que eu acho que ele é o que que também se adequa muito aos dias de hoje, é a gente tomar cuidado com os ensinamentos de pessoas que usam o Evangelho, mas estão visando apenas o lucro, a questão material, né? E é que nós temos visto. O mais que nós mais temos visto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pregações, com esses ensinamentos, com essas mensagens que vão enfatizar a prosperidade material como sinal de bênção divina, ou que minimize a santidade e o arrependimento em nome de uma liberdade carnal, né, sem necessidade de estudo, de oração, de apostolado. Temos que tomar muito cuidado. Irmãos e irmãs, essas advertências de Pedro, elas são atemporais. Se nós fizermos um percurso histórico das religiões, a partir desses ensinamentos de Pedro até os dias de hoje, essas características que ele traçou aqui para os falsos mestres, elas sempre existiram. Na igreja medieval, na igreja renascentista, onde, né, tiveram lucros absurdos, e atualmente nas igrejas que traçam aí essas doutrinas da prosperidade e doutrinas de fama, né, de televisão, de internet, de muito dinheiro, e a gente vê pastores vivendo num luxo, uma ostentação, uma coisa absurda. Então, que possamos, né, ouvir essa mensagem de Pedro, estarmos atentos, não nos entregarmos ao erro, estudarmos, buscarmos apoio, ajuda para não sermos enganados. Né? Que possamos, como o próprio Pedro, né, exorta, no final da carta, que é onde ainda nós vamos estudar, mas onde ele fala: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça nos foi dada, mas nós temos que crescer no conhecimento, para não cairmos no engano, né? Ele tinha acabado de falar que quando a gente se apega firmemente à palavra profética, às escrituras, que nós estudamos no último encontro nosso, ele fala que é como uma candeia que brilha no escuro. Então esses falsos mestres, eles trazem a escuridão, eles trazem ensinos nebulosos, mas se nós estivermos firmes na palavra, perseverando na fé, é como se fosse uma candeia brilhando no lugar escuro. Seremos guardados do engano e preservados para o reino, porque para ele é a glória eterna, tanto nos tempos de Pedro quanto nos dias de hoje. Amém? Amém.